A tão repetida ideia de aldeia global é uma fabulação. O fato de que a comunicação se tornou possível à escala do planeta, deixando saber instantaneamente o que se passa em qualquer lugar, permitiu que fosse cunhada essa expressão, quando, na verdade, ao contrário do que se dá nas verdadeiras aldeias, é frequentemente mais fácil comunicar com quem está longe do que com o vizinho. Essa é uma afirmação do geógrafo, jornalista e professor universitário Milton Santos. No Matutando pela Ciência de hoje, vamos dialogar sobre as relações da comunicação com o avanço das ciências e das tecnologias. Olá, eu sou Thalita Franco, apresentadora do programa Matutando, uma mulher de pele clara, cabelos cacheados na altura dos ombros. Estou vestindo uma blusa verde. Ao fundo eu tenho uma estante com livros e um armário na cor bege. O intérprete de Libras que está aqui conosco é o Marcelo Bessa, um homem de pele clara, cabelo e barbas na cor preta, vestindo também uma camisa preta. E para matutar sobre comunicação e popularização das ciências, a nossa convidada é a professora Gabriela Marques Gonçalves, da Faculdade de Informação e Comunicação da Universidade Federal de Goiás. A professora Gabriela é doutora em Comunicação Audiovisual e Publicidade pela Universidade Autônoma de Barcelona. Tem experiência de docência na área de comunicação, com ênfase em jornalismo e audiovisual. Experiência profissional também em produção e edição de texto e audiovisual. E para você que deseja saber mais sobre os estudos e pesquisas da professora Gabriela Gonçalves, você pode acessar o QR Code que está aqui na tela com o currículo Lattes da professora. Professora Gabriela, que alegria recebê-la em nosso Matutando pela Ciência de hoje. Seja muito bem-vinda. Professora, o mundo é uma realidade social globalizada pelos avanços tecnológicos, das ciências e culturas oriundas do jogo de dominação e poder das nações imperialistas. Trata-se de um movimento de desterritorialização de fronteiras e povos que atingiu e transformou coisas, pessoas e ideias. Podemos começar discutindo sobre o que é comunicação e qual o papel da comunicação na aldeia global? Olá, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Então, sou a professora Gabriela, uma mulher negra, parda, cabelos castanhos escuros, enrolados, um pouco abaixo da altura dos ombros. Estou vestindo uma blusa roxa e ao fundo tenho algumas fotografias na parede. A comunicação é um conceito assim amplo, né? Que ele não é um conceito usado só na nossa área, né? Eu que estou no jornalismo, outras áreas trabalham muito com a comunicação. E uma definição assim muito comum, muito popular, é que comunicação é colocar em comum, né? E o que a gente quer colocar em comum. Então, os sujeitos, principalmente quando a gente pensa nessa vida em sociedade, né, eles estão o tempo inteiro nessa convivência, e essa convivência precisa ser construída a partir também dessa comunicação, né? Como que a gente entra e estabelece nossos acordos para a gente ter essa vida em sociedade, pensando, né, nesse contexto que a gente vive hoje tão complexo. Então, a comunicação ela sempre está muito ligada a essa ideia do diálogo, né? Como é que a gente dialoga para tomar decisões, para trocar experiências, sentimentos, emoções, como que a gente coloca em comum as diversas questões que nos atravessam enquanto sujeitos individualizados, mas também enquanto sujeitos que estão vivendo em comunidade, né? Já que vocês trouxeram esse conceito da aldeia global. Então, é importante a gente pensar em como
todas essas questões que atravessam as nossas vidas são colocadas em comum e as maneiras que a gente faz isso, né? Então, a comunicação, ela não só é um conceito amplo, como as formas de nos comunicarmos também é muito diversa, né? Então, vocês estão vendo aqui do meu lado uma pessoa que está fazendo essa comunicação também por meio da linguagem de sinais que a gente tem no Brasil. Eu estou fazendo uma comunicação agora oral, mas a gente também tem outras formas de nos comunicarmos, né? Através do corpo, através da arte, através de palavras e, enfim, né? Em diferentes, utilizando também diferentes ferramentas. Então, a comunicação ela abre um grande leque, né, de formas não só da gente dialogar, mas de refletir também sobre o que é a comunicação. Professora, e a globalização do mundo também provocou e instituiu formas de sociabilidades, de relações entre indivíduos e também dos indivíduos com a sociedade. O que de fato mudou no ato de comunicar na aldeia global? Bom, a gente tem um processo aí do que a gente chama de mediatização, né? A gente foi desenvolvendo enquanto sociedade diferentes tecnologias e diferentes ferramentas que vão ajudar a gente nesses processos comunicacionais, né? E aí envolve tanto ferramentas que elas são muito mais amplas do que o que a gente usa no jornalismo, por exemplo, né? Se a gente pensar um telefone, se a gente pensar a carta, né? Telégrafos, enfim. E aí até a gente chegar nesses meios de comunicação de massa, né, que a gente chama, porque se a gente pensar a televisão, o rádio, o cinema, né, são meios de comunicação que conseguem ter um alcance muito grande e alcançar um número muito grande de pessoas. E aí essa transformação da sociedade nesse sentido vai modificando essas formas de nos comunicarmos, né? Então, a partir do momento que a gente alcança um número muito maior de pessoas, a gente tem que repensar como que a gente vai se comunicar, né? Então, que linguagem eu vou usar, o discurso que eu vou trabalhar. E porque eu estou alcançando uma variedade, uma diversidade de pessoas que nem eu mais tenho controle. Quem são essas pessoas com quem eu estou me comunicando, né? E aí pensar tanto enquanto uma reflexão dos avanços tecnológicos, mas também fazer uma reflexão crítica do que se transformou esse processo comunicacional, né? Para a gente não perder de vista as singularidades, as particularidades das pessoas com quem a gente está criando esse diálogo. E aí a internet vem para complexificar ainda mais todo esse processo. Se antes, com os meios de comunicação de massa, a gente tem uma concentração desses meios de produção, né, da comunicação, da mídia, do jornalismo, enfim, do cinema, do entretenimento, com a internet a gente começa a pulverizar um pouco mais quem vai produzir esses conteúdos, né? E pensando que a internet também ela surge muito no sentido de popularizar, de aumentar a transmissão dessas informações desse conhecimento. Por quê? Porque antes de ter internet, a gente já tinha uma popularização dessas ferramentas. Então, a gente tem, por exemplo, a popularização das câmeras filmadoras, né? Quando elas começam a ficar um pouco menores, quando surgem as câmeras de videocassete, e aí você vê o surgimento, por exemplo, de um movimento do vídeo popular. Então, movimentos sociais, artistas ou pessoas independentes, né, da luta pela comunicação, por exemplo, que vão se utilizar de uma ferramenta como essa, que é uma gravadora, uma câmera, né, filmadora, para produzir, né, seja produzir conteúdos com um caráter mais informativo, seja produzir conteúdos com um caráter mais artístico. Então, isso, por exemplo, vem antes da internet, mas aí a internet vai ajudar a popularizar isso no sentido de deixar à disposição de mais pessoas, né? Então, eu entro aqui na internet, faço uma busca, alguém me manda o link e eu tenho acesso a esse conteúdo. Então, pensar que da mesma forma que a tecnologia ela vai se desenvolvendo ao longo dos anos, pensando no sentido também do mercado, né? Como é que o mercado vai se apropriando dessas tecnologias para produzir esses conteúdos,
a sociedade, no geral, também se organiza para se apropriar disso, né? E aí, tanto os movimentos sociais quanto as pessoas, né? Na década de 80, 90, muitas pessoas filmavam aniversário em casa, né? Com essas câmeras filmadoras, isso que a gente chama de vídeo caseiro. Então, pensar que a sociedade vai acompanhando, né, essas mudanças e essas transformações da tecnologia, e ela vai ficando muito central na nossa vida, né? Ela vai, por isso que a gente fala dessa mediatização, porque a mediação das nossas relações nessa vida em sociedade, ela se dá através das tecnologias das mídias. Então, isso seja através da televisão, do rádio, e agora do celular, do computador, né? No nosso celular a gente tem todas as funções em um único aparelho. Então, é por isso que a gente discute muito essa questão da mediatização, por conta dessa presença que as mídias vão ganhando e essa centralidade que elas vão ganhando nas nossas relações, seja as relações afetivas, seja as relações familiares, de trabalho, as relações na educação, né? Enfim, então é um universo muito complexo e que existe também uma complexidade na hora de se falar sobre isso. Professora Gabriela, como você mencionou na sua fala, a comunicação na globalização ela ocorre de forma múltipla e através de vários canais e mídias sociais, mas ainda está sob a responsabilidade e criação do cidadão do mundo, né? Precisamos dialogar e entender mais sobre a comunicação na aldeia global. Continue conosco, porque voltamos já já no próximo bloco. Estamos matutando sobre comunicação e popularização das ciências com a professora Gabriela Gonçalves. Já dialogamos sobre as suas características, seus usos e desenvolvimentos sociais na aldeia global. Vamos continuar este diálogo agora com a participação de estudantes do IFG no quadro Que é Ciência? Olá, eu sou Elaine Moraes, acadêmica do curso de Pedagogia do IFG Campus Goiânia Oeste. E eu quero saber qual o desafio da ciência diante do negacionismo científico. Uma ótima pergunta, né? Uma pergunta complexa e muito atual, né? Acho que o maior desafio da ciência é aprender a se comunicar com o maior número possível de pessoas, né? Que já que a gente está falando dessa questão da comunicação, se aproximar da sociedade cada vez mais e dialogar, né? Pegando mais essa palavra que a gente está usando aqui hoje, dialogar com a sociedade para que a sociedade consiga entender o que é a ciência e como essa ciência é feita, né? Acho que a gente tem que fazer um esforço enquanto pesquisadores de deixar muito claro, né, e deixar compartilhar os nossos processos metodológicos dentro das nossas pesquisas, as nossas decisões metodológicas, né, os porquês a gente está fazendo determinada pesquisa, quais são as intenções por trás de um determinado tema, por trás de uma determinada escolha, né? A pesquisa, como qualquer outra área, ela é feita de escolhas, né, dentro das possibilidades que a gente tem nos nossos campos científicos, e essas escolhas precisam ser explicitadas, né, para a gente poder alcançar o maior número de pessoas. E isso tudo a gente se faz por meio da comunicação. Então, ampliar também os nossos pares com quem a gente quer dialogar. Então, a gente não pode dialogar só com outros pesquisadores, seja do nosso campo, ou seja de um campo ali vizinho, né? Mas a gente precisa aprender também a dialogar com pessoas que não estão dentro da academia, pessoas que às vezes trabalham com as mesmas temáticas, mas a partir de uma outra perspectiva, né, a partir da área profissional, a partir do ativismo, né, enfim, a partir das lutas coletivas, né, dos movimentos populares, e como é que a gente pode dialogar com essas pessoas para que a ciência seja mais acessível, para que ela alcance o maior número de pessoas, porque a partir daí fica mais difícil negar algo que se conhece, né? Então, acho que essa questão do negacionismo a gente resolve aproximando, dialogando, né? E criando outros espaços de comunicação da ciência que a gente está fazendo.
Professora Gabriela, e nós também podemos contribuir com essa questão do estudante através da indicação do Complexo Comunicacional Magnifica Mundi, criado na Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia da UFG. E dando continuidade, mais uma vez, convocamos para o nosso diálogo o professor Milton Santos em relação à geografia da globalização. Ele afirma que o novo não chega em todos os lugares e, quando chega, não é o mesmo momento. Professora Gabriela, qual é a relação da comunicação com o avanço das ciências e das tecnologias? E aprofundando um pouco mais do que você já começou a falar, né, na resposta à estudante, como a comunicação de fato contribui para a popularização das ciências? Eu acho que continuando, né, alcançar mais espaços. A gente tem espaços específicos, né, que eles não vão acabar. Então, a gente tem nossos congressos científicos, que a gente apresenta nossos trabalhos, nossas reflexões, os resultados das nossas pesquisas, a gente ouve os nossos pares, né, a gente aceita sugestões, a gente aceita críticas, etc. E tem outros espaços que é onde a gente pode dialogar com a sociedade. Então, aqui no Brasil, os principais espaços de produção de ciências são as universidades, né? Então, especialmente as universidades públicas, elas desenvolvem muitas formas, né, de tentar dialogar e difundir toda essa produção de conhecimento de formas mais acessíveis. Então, as próprias secretarias de comunicação das universidades têm as suas estratégias, seja por meio de um jornal, seja por meio de uma revista. A UNB, por exemplo, tem a revista Darcy, que ela é não só de jornalismo científico, mas também cultural, seja por meio das suas páginas, né, na internet e até mesmo das redes sociais. E aí, nesse sentido, é preciso saber adaptar essa linguagem e construir uma linguagem de acordo com os diferentes públicos que a gente vai encontrar, né? E aí a comunicação ela é muito importante nisso, porque a gente aprende a transformar, às vezes, conceitos muito difíceis, expressões, termos, né? Às vezes, uma contextualização que ela é muito complexa, muito longa, a gente consegue transformar isso em uma forma um pouco mais acessível, né? Um pouco mais fácil de ser compreendida por pessoas, por exemplo, que nunca fizeram uma graduação. Então, o papel e o desafio, né, da comunicação nesse campo da ciência é trazer essa complexidade científica para mais perto das pessoas. E aqui a gente está falando de como, né, já que eu comentei do papel da universidade aqui no Brasil nesse sentido, o Brasil e a América Latina, né, especialmente, sempre trabalhou com tripé, sempre não, né? Tem essa questão do tripé ensino, pesquisa e extensão muito forte. Então, a extensão, por exemplo, é algo que já está consolidado, né, nas universidades brasileiras, em algumas áreas mais que outras, e que vem sendo cada vez mais cobrada, né, para se consolidar, porque é justamente esse espaço de diálogo com a sociedade. É um espaço, por exemplo, que você é um conceito e uma prática, por exemplo, que você não vê em muitas universidades europeias, né, de fora do Brasil, e que é a nossa força, e que acho que é um dos pontos importantes para serem consolidados dentro da nossa área. E a extensão, ela muitas vezes ela é confundida, às vezes, só enquanto um diálogo com a graduação, né? Como que a gente pode estender esse conhecimento que a gente está na graduação para a sociedade, né? Oferecer um serviço. E, na verdade, trazendo aqui Paulo Freire, a extensão é muito mais que isso, né? A extensão, ela tem que ser entendida enquanto comunicação. Como é que nós, do que temos esse conhecimento técnico da universidade, mas não só, porque a gente tem que trabalhar o conhecimento técnico a partir de uma concepção humana, de sociedade, de contexto histórico, né, social, cultural, etc. Como é que a gente dialoga isso tudo com os saberes populares, com os saberes da sociedade? Então, a extensão, ela tem essa característica e esse histórico, né, dentro da universidade, que eu acho que ela é muito importante para ajudar a gente a repensar e a construir o que a gente está chamando aqui de comunicação científica. Então, a gente não precisa só compartilhar esse conhecimento da graduação, né? A gente também
tem que começar a construir essa prática de compartilhar os nossos processos de pesquisa também com essa sociedade. Claro que em algumas áreas isso é mais facilitado ou é mais comum de ser visto do que em outras, mas é um esforço que a gente, enquanto sociedade, tem que fazer. E sociedade científica, né, sociedade acadêmica. E quais as ferramentas que a gente tem para isso? Então, a gente tem, claro, a gente está falando aqui de mídias, né, eu vou falar de redes sociais, a gente tem o LinkedIn, que é uma rede social nova só para assuntos profissionais, que é um outro espaço que a gente pode construir para divulgar os nossos trabalhos, mas pensar essa comunicação científica para além da divulgação científica, né? Eu não quero só de sair distribuindo os resultados da minha pesquisa para as pessoas em uma linguagem acessível, mas é importante a gente construir junto, né, essa ciência, e aí dialoga com a pergunta da estudante, né? Eu acho que isso também ajuda a diminuir essas questões de negacionismo, né, que a gente começou a falar aqui. Então, a comunicação ela é muito importante nesse sentido, de criar esses vínculos entre ciência e sociedade, ciência e a comunidade que está ao nosso redor, porque a gente não pode ficar na ideia de que só a gente vai oferecer algum conhecimento, né? A gente vai construir isso juntos, e a gente aprende muito com as práticas populares, especialmente, né? Das pessoas que estão aí nesses movimentos históricos que a gente tem aqui no Brasil, na América Latina. Então, a comunicação é importante por isso, nesse sentido de popularizar quando a gente pensa em construir juntos, né? Professora Gabriela, nosso diálogo foi muito rico hoje, aprendemos muito sobre a comunicação na aldeia global, sobre o conceito de comunicação e o papel, né, principalmente da comunicação nos dias atuais. Obrigada por compartilhar as suas ideias e os seus saberes científicos e sociais. E antes de finalizar, eu gostaria de pedir que você fizesse uma indicação de uma produção cultural para que a gente possa continuar e aprofundar os nossos estudos e diálogos sobre a comunicação. Bom, e já que eu comecei a falar então da extensão, acho que eu quero deixar isso como dica, né? Porque até pela minha experiência pessoal, eu parti para pesquisa, né? Fiz mestrado e doutorado por causa da minha experiência na extensão. Então foi ela que estimulou a minha vontade de pesquisar, né? De me ir para esse âmbito acadêmico. Então aproveito, né, para reforçar o convite para vocês conhecerem o Laboratório Magnífica Mundi de Comunicação aqui da UFG, que é um espaço que a extensão é muito forte, mas que a gente tenta trabalhar essa extensão sempre dialogando com o ensino e com a pesquisa, e como que a gente pode falar da comunicação nos comunicando com um maior número de pessoas, né? Então, eu quero enfatizar essas dicas relacionadas à extensão. Comentei, né, o trabalho da revista Darcy na UNB, por exemplo, que além da produção da revista, eles desenvolvem projeto de extensão para aumentar, né, e trabalhar essa questão da produção do jornalismo científico e em diálogo com a sociedade. E, por fim, eu queria indicar também, são muitas indicações, eu escolhi só algumas, né, mas o projeto Mulheres Negras Fazendo Ciência, da UFRJ, que eu acho que é um projeto muito interessante para a gente pensar que, para a gente chegar nesse ponto de comunicar a ciência, a gente precisa primeiro ocupar esses espaços e fazer ciência, né? E aí, pensando nesse espaço acadêmico como um espaço que ele é elitista, classista, ele é racista, ele é machista, ter a presença de mulheres negras produzindo ciência é muito importante. Então, antes da gente pensar em comunicar, a gente precisa pensar em como garantir a presença e a permanência dessas mulheres nesses espaços, né? Então, por isso eu indico também, não só por esse debate que provoca, mas pelo trabalho que esse projeto faz também, sempre relacionando comunicação e ciência, comunicação e pesquisa, comunicação e esse espaço acadêmico. Espero que tenha contribuído um pouquinho para o debate, né? E foi um prazer participar e agradeço pelo convite. Contribuiu e muito, professora Gabriela. Mais uma vez, muito obrigada. Foi muito bom matutar e aprender com você aqui hoje.
E obrigada também ao Bruno Fiorese, diretor técnico do programa, pela proposição deste episódio. Siga as nossas redes sociais e continue acompanhando o Matutando pela Ciência. Tchau, tchau!